Lucas capítulo de número 7, a partir do 36, quem achou diz amém. Amém. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, disse-lhe Jesus: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse ele à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Eu quero fazer um comentário hoje sobre esse texto. Esse texto, na verdade, eu penso que é conhecido da maioria dos irmãos, da maioria de vocês. E nós temos nesse texto 3 pessoas em destaque. Quantas pessoas? 3 pessoas. Então nós vamos fazer uma análise do comportamento dessas 3 pessoas, a fim de que a gente, identificando isso, ou o seu comportamento, ou os seus comportamentos, a gente possa procurar identificar, segundo o nosso próprio comportamento, a fim de a gente saber quem de fato o texto nos revela ser. Diga para quem está do seu lado: deixe para dormir depois do culto. Diga mais forte: deixe para dormir depois do culto. Certo? Vamos explicar aqui o comportamento de 3 pessoas. Primeiro eu preciso explicar para você o contexto. Nós tínhamos ali, nós tínhamos um jantar, que não era parecido com os nossos jantares, porque judeu, ortodoxo, religioso, ele tinha uma série de regras de comportamento para qualquer coisa que fosse fazer. Para tomar água, para comer, para visitar alguém, para receber alguém em sua casa. Então eles tinham muitas regras de comportamento. Então, quando eles se reúnem para jantar aqui, não é como a gente que diz: eu vou aí jantar na tua casa e esquente aí a água do café, e a gente chega como a gente tem o costume de fazer. Eles tinham muitas regras, muitos costumes, muitas formas de comportamento. O que nós tínhamos aqui é a caráter de introdução. Nós tínhamos a casa de um judeu que era rico, e toda a casa de um judeu rico, ele tinha muitas colunas, que tinham acesso exterior, de maneira que pessoas estranhas poderiam ver quem estava jantando dentro de casa, né? Então nós tínhamos ali uma casa de um judeu rico, que tinha um átrio cercado por colunatas, e os estranhos, mesmo que não fossem convidados para aquela reunião de jantar, eles poderiam ver quem estaria jantando dentro daquela casa.
Quem estivesse passando por perto tinha acesso ao que estava acontecendo. Nós tínhamos ali também ao redor da mesa, não era como a nossa, ela era cercada por assentamentos como se fosse uma espécie de divã. E cada um tinha uma almofada grande, onde eles sentavam em cima da almofada. E até para sentar eles tinham regra de comportamento. Não era só sentar, eles sentavam à mesa e tinham o costume de se apoiar sobre o seu braço esquerdo. E eles deveriam reunir-se à mesa descalços, não poderiam jantar com pés calçados, precisaria descalçar os pés, e até a forma de colocar os pés após estarem sentados era uma regra de comportamento. Seus pés precisariam estar descansados para trás, de maneira que a sola do pé ficava exposto para cima. Deu para entender? Então, até desse jeito, eles tinham comportamento. A recepção também era litúrgica. O anfitrião, o dono da casa, esperava os seus convidados. Quando um convidado entrava, ele dizia ao seu convidado, paz seja contigo, e beijava o seu rosto, dava um beijo, dava um ósculo, em sinal de amor, de respeito, de fraternidade e de companheirismo. Todo convidado que ia chegando, o anfitrião o recebia com um beijo, liberava uma palavra de bênção para ele, dizendo, paz seja contigo, e recebia, ele assentava à mesa de pés descalços e colocava os pés para trás e se apoiava em cima do braço esquerdo. Veja só que coisa, né? Judeu ortodoxo é muito milimetrado, é muito cheio de liturgia, muito cheio de cerimônia. Eu vi há pouco tempo uma série na Netflix, que chama Shtisel. Ela fala sobre, ela se dá num bairro pobre de Jerusalém, ou pelo menos nos arredores, e a gente vai percebendo como eles são tão milimetrados. Antes de tomar água, eles tocam no copo, beijam a mão e dizem, bendito seja o Senhor, que faz o pão brotar da terra. Quando eles entravam no lugar, eles batiam na porta, beijavam a mão e liberavam uma palavra de adoração ao Senhor. Quando eles saíam de um lugar, eles faziam a mesma coisa. Então, para tudo eles têm cerimônia, para tudo eles têm liturgia, para tudo eles têm um comportamento adequado. E quando os convidados estavam todos à mesa, todos os convidados chegavam, ao redor dessa mesa tinham servos desse anfitrião, tinham escravos dele. Quem está me entendendo, diga amém. Para que a qualquer momento ele lavasse os pés das pessoas que haviam chegado. Porque quando um judeu ia visitar a casa de outra pessoa para jantar, ele tomava banho e se perfumava. Mas no meio do caminho, porque eles iam a pé, geralmente, os seus pés sujavam de poeira. Então, quando eles assentavam à mesa, os servos do anfitrião vinham e lavavam os pés dos convidados. E o anfitrião oferecia também a eles unguento para lhe ungir o cabelo, lhe ungir a cabeça, lhe ungir as mãos. Só assim, depois disso tudo, eles poderiam comer. Veja só, que coisa. Então, o contexto que nós temos é esse. Nós temos aqui o líder daquela casa, um fariseu, que a Bíblia diz que se chamava Simão, recebendo o que não era qualquer pessoa. O que se compreende é que os seus convidados, no mínimo, eram membros do Sinédrio, não eram qualquer pessoa. E ali nós tínhamos também Jesus, convidado dele. Então eles estão naquele contexto de jantar, todos judeus, ortodoxos, religiosos, e vai acontecer uma coisa que está totalmente fora daquela liturgia. Você imagine só, um contexto tão litúrgico, tão cerimonial, tão milimetrado, de repente entra uma peça que bagunça a cerimônia do jantar, mas literalmente bagunçou tudo. Mas quando você vê aí no versículo número 37, diz que entrou uma mulher, e a expressão é, eis que uma mulher da cidade. Esse eis fala de algo que surpreendeu a todos que estavam ali. Uma mulher invadiu o jantar sem ser convidada. Nem recebeu o ósculo do anfitrião, porque ela não era convidada dele. Ela não teve os seus pés lavados. Então ela adentra naquele contexto invadindo, mas chacoalhando geral. Era mais ou menos assim, a gente aqui na nossa liturgia, no momento da pregação, entrasse alguém aqui correndo e gritando, ia bagunçar a nossa cerimônia. Então acontece isso naquele dia, naquele jantar, entra uma mulher e as coisas vão quase que saindo de lugar, porque a cerimônia foi destruída. E a gente identifica, e 3 pessoas ali, elas se destacam depois que aquela mulher entra. Quem está entendendo, diga amém. E aquela mulher entra lá, e ela vai fazer algo inusitado, sem ser convidada. A Bíblia diz que ela vai fazer algumas coisas que
que estavam fora da cerimônia. Ela se prostra aos pés de Jesus, ela quebra um unguento, derrama nos seus pés, como uma oferta de adoração. E enquanto ela derrama o perfume, ela começa a chorar, as lágrimas escorrem sobre os pés do Senhor. E não tendo toalha para enxugar, ela enxuga com os próprios cabelos. Isso causa transtorno na cerimônia. Então o líder da casa, Simão, fariseu, ele começa a pensar algumas coisas a respeito de Jesus e daquela mulher. Ele chega a dizer, se esse fosse profeta de verdade, saberia que a mulher que está o tocando é uma pecadora. Então aqui nós temos duas figuras aparecem. Primeira figura, a figura do fariseu. Ele aparece, ele se destaca quando a mulher começa a adorar a Jesus à sua maneira. E ele se comporta de uma maneira que quando a gente identifica o comportamento dele, a gente deveria identificar o nosso próprio comportamento. Porque Jesus estava ali. E nós tínhamos duas pessoas que se destacaram, o fariseu e a mulher pecadora. Então eu penso que diante de Jesus em reuniões como essa, nós podemos comportar de duas maneiras. Ou como fariseu, ou como a mulher pecadora. Então a minha palavra para você, nessa noite, é para que a gente aprenda, ou que a gente, lendo a palavra, identificando alguns pontos aqui, a gente identifique com quem nós nos parecemos mais quando estamos na presença de Jesus. Até o final da mensagem, nós vamos esclarecer algumas coisas aqui, e eu vou voltar a comentar isso na igreja. Quem você mais se parece dos dois na presença de Jesus? Olha como o fariseu se comportou diante de uma reunião como aquela. Em primeiro lugar, ele julgou as coisas segundo o que aparentava. Segundo seu ponto de vista. Segundo o que ele acreditava que era. Ele olha para Jesus e pensa, se esse homem fosse profeta, saberia que a mulher que está tocando é uma pecadora. Então, em primeiro lugar, ele começou a julgar Jesus, começou a julgar a mulher e a ação da mulher e a ação de Jesus que ele teve em relação àquela mulher. E ele faz um pré-julgamento. Então, em primeiro lugar, esse fariseu identifica o comportamento de alguém que julga as coisas segundo a aparência. A segunda coisa que esse fariseu exemplifica para nós é que ele conhecia a lei, mas não conhecia a alma. Ele conhecia muito bem a Torá, mas não conhecia aquilo que induziu a mulher a se jogar aos pés de Jesus daquela maneira. Porque conhecer a palavra de Deus escrita é uma coisa, conhecer o coração das pessoas é outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é alguém dizer, olha, isso está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Outra coisa é nós alimentarmos a pretensão de usar a Bíblia para tentar identificar o que as pessoas andam pensando. Isso é perigoso. Tem gente até que faz o seguinte, olha no Google o seguinte, está chateado com uma pessoa, aí diz, versículos sobre hipocrisia. Né? Tem gente que faz isso. Versículos sobre quem não dizima. Versículos sobre... E aí a gente é mestre em procurar na Escritura os pontos que nos interessam, sem conhecermos as profundezas do coração das pessoas. Isso é perigoso. O fariseu conhecia a lei, mas não conhecia a alma daquela mulher. Outra coisa, o comportamento daquele fariseu ensina a nós que quase que ele queria ensinar o que Jesus tinha que fazer. Ele começou a tentar na mente dizer o que Jesus tinha que fazer. Ele disse, era para Jesus fazer isso com essa mulher. Olha que mania do fariseu. Isso serve para nós como exemplo, a fim de que a gente tente identificar em nós, se porventura nós estamos fazendo coisas semelhantes. Porque às vezes a gente ora a Jesus, dizendo a Jesus o que ele tem que fazer com as pessoas que a gente não gosta muito. Jesus, se eu fosse o Senhor, eu cobrava, se eu fosse o Senhor, eu destruía, se eu fosse o Senhor, eu colocava enfermidade, se eu fosse o Senhor, eu expulsava da igreja, se eu fosse o Senhor, eu permitia que ele caísse em pecado, e a gente começa a dizer a Jesus o que ele tem que fazer. Na presença de Jesus, o fariseu, ele expressa aquilo que ele pensava. Se Jesus fosse profeta de verdade, ele não trataria a mulher desse jeito. Ele começa a tentar ensinar o que Jesus tinha que fazer. Porque a oração não é para dizer a Deus o que ele tem que fazer. A oração é para eu andar alinhado com a vontade de Deus. E através desse alinhamento ele possa fazer através de mim aquilo que ele quer. Então, a terceira coisa que o fariseu identifica aqui é que no pensamento ele queria ensinar o que é que Jesus tinha que fazer. Agora,
nós temos aqui identificado o segundo tipo de pessoa, que era a mulher pecadora. Talvez se as pessoas fossem pesar uma mulher pecadora e um fariseu doutor da lei, todo mundo iria dizer que o doutor da lei é excessivamente mais santo do que a pecadora. Mas veja só o que é que acontece. A mulher é o segundo tipo de comportamento que a gente deve identificar, se temos ou não. Que na presença de Jesus, a Bíblia diz que ela vem sabendo que ele está na casa e ela traz uma oferta. Diga, ela foi levando uma oferta. Sabe? Irmãos, em Êxodo 23:15, em Êxodo 34:20 e Deuteronômio 16:16 está escrito assim: uma palavra de Deus ao seu povo: não compareçais diante de mim com mãos vazias. Você sabia que Deus tem uma expectativa a respeito de você quando você vem à igreja? Deus espera que a gente se apresente a Ele com alguma coisa para oferecê-lo. Eu não estou falando exatamente de dinheiro. Porque nós criamos uma mania de dizer, eu vou à igreja receber de Deus. Isso é bom e é verdade, devemos fazer isso. Mas Deus também tem uma expectativa a respeito de mim e de você. A palavra de Deus para nós é a mesma coisa. Não compareçais diante de mim de mãos vazias. E diante desse comportamento da mulher, eu pergunto para você, o que você trouxe ao Senhor aqui hoje? Qual a sua oferta para apresentar ao Senhor? Ela ensina para nós que quando ela sabe que Jesus está lá, ela arruma um unguento e o leva para Ele como oferta. Segunda coisa, é que quando ela quebra um unguento, porque não era igual ao nosso perfume, que tem tampa, né? Tem tampa, às vezes tem o sprayzinho, né? Esse unguento, ele estava dentro de um vaso, que para ser usado, precisaria ter o gargalo quebrado. Então não dava para usar de vez em quando, dava para usar uma vez só. Porque se quebrasse não dava mais para guardar. Então quem tinha um perfume desse, que era caríssimo, esperava o momento mais especial da sua vida, porque não dava para usar mais. Então ela vai a Jesus e usa aquilo que ela tinha, de uma das coisas mais preciosas que ela tinha, e derrama tudo nos seus pés. Mas derrama tudo. E enquanto ela derrama, ela começa a chorar. E quando a gente analisa o contexto, nós vamos perceber que Jesus já encontrou essa mulher em outro lugar que a Bíblia não diz. Nós vamos identificar que eles já tiveram uma conversa. Nós vamos identificar que Jesus liberou uma palavra de perdão e de salvação para ela. Nós vamos identificar que ela foi pecadora, mas não era mais. Então o que parece é que quando ela começa a adorar Jesus derramando o perfume aos seus pés, ou nos seus pés, ela começa a chorar e tudo indica que foi lembrando de todas as suas transgressões que foram perdoadas. Essa mulher nos ensina a irmos na presença de Deus, levando o nosso coração compungido e agradecido, porque Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Como é que a gente se reúne na presença de Deus e o que parece? Que a gente não tem motivo para adorar a Deus? O salmista Davi diz, bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Eu não sei se você entende, mas a sua oferta a Deus deveria começar na gratidão, porque Deus perdoou você. A mulher começa a chorar em gratidão, em agradecimento. Outra coisa que ela faz, ela não tem uma toalha, ela solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Para uma mulher judia era de grande desonra soltar os cabelos. Era desonroso. Mas ela não se importa se as pessoas o teriam como desonrada. O que ela se importa é somente adorar a Jesus. Que maravilha, né? Às vezes a gente se priva de adorarmos a Deus mais profundamente, considerando o que as pessoas pensariam a nosso respeito. O que é que vão pensar de mim? Ela não se importa em que aqueles homens achassem que era que era uma desonra para ela soltar os cabelos em público. Ela não se importa. Ela entrou ali para adorar a Jesus. É como se ela assentou no seu coração dizendo, eu só saio quando eu adorar a Ele, na medida em que eu fui para o adorar. Irmão, quando você entrar naquela porta ali, você precisa entender uma série de coisas. Primeiro, aqui é uma reunião fraternal entre irmãos que são membros do corpo de Cristo. Segunda coisa, o Espírito Santo está entre nós. Terceira coisa, Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Então você precisa vir aqui para adorar a Deus. E eu tenho a sensação que culto frio não é o culto frio, é o coração frio que não adora a Deus.
Eu tenho a sensação, vou dizer mais uma vez, que não existe culto frio. O que existe são corações frios, indispostos para adorar a Jesus. Outra coisa que eu preciso dizer aos irmãos é que a mulher não fala nada. Não tem uma frase dela, não tem uma palavra que ela cita. Mas o seu coração gritava em gratidão a Deus. Isso quer dizer que a adoração não são meras palavras, mas Deus considera o nosso próprio coração. Talvez você entrou aqui e não disse nada, mas derramou a sua alma diante de Deus e a sua adoração foi aceita no céu. Outra coisa que acontece aqui é que ela beija os pés de Jesus. Irmãos, os judeus eram milimetrados até para beijar. Primeiro que judeu não anda de mão dada com a esposa no meio da rua. Se você vir um judeu andando com uma mulher de mão dada no meio da rua, é a irmã dele. Esposa, namorada, noiva não anda de mão dada no meio da rua. Homens andam de mão dada no meio da rua. Um rapaz e a sua irmã andam de mãos dadas no meio da rua. Acho que teve gente que pensou, graças a Deus que eu não sou judeu, porque eu gosto de andar com meu namorado no meio da rua, de mão dada. Quem está me entendendo, diga aleluia. Chacoalhe mais uma vez quem está do seu lado e diz, deixa para dormir em casa, diga aí. Olhe, quando um homem encontrava outro homem, ele beijava no rosto, em sinal de adoração. Melhor, em sinal de amor, de fraternidade, de companheirismo. Segunda coisa que ele fazia, ele beijava a mão, mas não era de qualquer pessoa. Aqui já era numa prateleira mais acima, num grau mais elevado. Aqui, quem beijava a mão? Os homens beijavam as mãos dos sacerdotes. Os homens beijavam as mãos dos profetas. Os alunos beijavam as mãos dos seus mestres, rabinos, dos seus professores. Então nós vimos aqui o beijo no rosto, nós vimos o beijo na mão, e só tinha duas qualidades de pessoas que beijavam os pés. Só existia duas qualidades de pessoas que beijavam os pés. Primeiro, os pés de um rei. Só o rei recebia beijo nos pés. Então a mulher, ela vem e beija os pés de Jesus, reconhecendo que ele não era somente um rabino, que ele não era somente um amigo, mas ele era o Messias que haveria de vir para resgatar Israel do seu pecado. Então ela beija os pés. A segunda característica de pessoas que beijavam os pés de outras era de um filho que beijava os pés do pai. Então ela olha para Jesus considerando como ele sendo o pai dela. Isso é fantástico. Ela disse, ele é minha família, mas ele não é somente o meu irmão. Eu tenho ele como um pai. Que sentimento maravilhoso, né? Então nós vemos aqui que a mulher, ela vem e derrama a sua alma, e não o unguento, mas ela derrama a sua alma nos pés de Jesus. Irmão, porque a oferta não tem valor monetário para Deus. Deus não aguarda que a gente oferte coisas demasiadamente caras, mas Deus espera que a gente oferte a Ele coisas que são valorosas para nós, que pode não ter valor monetário, mas se são valorosas para nós, e nós derramarmos no altar do Senhor, essas coisas são preciosas para Deus. Eu queria que você entendesse que a oferta que você dá aqui na igreja, ela não tem no céu o valor monetário aqui. Tipo, quem ofertou R$1 e quem ofertou R$100. Então a oferta para Deus no céu, a de R$100 tem mais peso do que uma moeda de R$1. Eu quero que você considere uma coisa aqui. Deus não está interessado, em primeiro lugar, no nosso dinheiro. O interesse da gente recolher dízimos e ofertas aqui é para pagarmos as contas. Deus não tem interesse, porque a Bíblia diz que dele são as riquezas da terra. Ele diz eu esqueci o nome do profeta menor, a gente falou isso há pouco tempo, Ageu, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Como que dizendo, não ache que eu vou ser mais bondoso com vocês, o quanto de ouro vocês me derem, porque minha é a terra e a sua plenitude. Em Salmo 50, o povo se engana a respeito das ofertas, e eles tinham aquela ideia dizendo, eu preciso levar muitos bois para Deus, eu preciso levar muito gado para ofertar ao Senhor. E Deus começa a se desagradar daquilo, olha para o povo e diz o seguinte, se eu tivesse fome, porque parece que os judeus pensavam que Deus quase que se alimentava daqueles holocaustos, quase que dizendo, eu tenho que levar uma ofertinha para o Senhor, para ele não morrer de fome. Eu tenho que levar ali uma ovelha, para no sacrifício ela ser consumida, senão Jeová está dependendo da oferta que eu der.
Deus olha para o povo e diz, se eu tivesse fome, olha, se eu tivesse, porque não tem, mas se eu tivesse fome, eu não te pediria, porque minha é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Diga para quem está do seu lado, tudo pertence a Deus. Agora, qual é o peso da oferta? Não é o valor monetário. É quanto do nosso coração está na oferta. Se uma pessoa recebe um salário de 20 mil reais e ela dá 100 de oferta, e uma pessoa recebe 10 reais por semana e dá 5 de oferta, 5 é bem menor que 100. Mas qual a oferta que você acha que teve mais peso no altar do Senhor? Aquela que requereu o maior sacrifício. Ainda que considerando que Deus não está interessado no valor monetário das coisas, mas Ele sente o nosso sacrifício quando a gente oferta. E qual é o interesse de nós ofertarmos ao Senhor? É dizendo, Senhor, eu reconheço que Tu és dono de todas as coisas e eu Te louvo porque o Senhor me confiou uma parte delas. Receba aqui a minha oferta. Então a mulher, ela vem reconhecendo que aquela oferta, sendo preciosa para ela, também o seria para Jesus. Talvez, se a gente fosse conjecturar, alguém sabendo que ela iria fazer aquilo, tentasse impedi-la. Mas o momento foi profundamente especial. Ela foi com um sentimento dizendo, eu vou entregar tudo a Jesus como gratidão. Então ela adora Ele dessa maneira que nós vimos. Em oferta de gratidão, de agradecimento pelos seus pecados perdoados. Daqui a pouco eu vou falar sobre a terceira pessoa. Eu disse que tinha 3 pessoas. A primeira é o fariseu, que ao invés de aproveitar o ensejo para adorar a Jesus, ele ficou julgando o culto. Em segundo lugar, nós tínhamos uma mulher que não estava nem aí para a cerimônia, mas adorou a Jesus de verdade. Veja que coisa, nós tínhamos um religioso cerimonialista que deixou de cultuar para julgar o culto. E nós tínhamos do outro lado uma mulher pecadora, perdoada, que não estava nem aí para liturgia nenhuma, mas derramou a sua alma aos pés de Jesus. E a terceira pessoa que nós vemos aqui, é claro, a pessoa própria do Senhor Jesus. A pessoa de Jesus. Irmãos, aí Jesus vai propor uma parábola. Ele olha para Simão e diz, Simão, era uma vez um homem que tinha duas pessoas que deviam a ele. Um vendia 500 moedas, um devia 500 moedas, outro vendia 50. O que devia 500 não podia pagar, e o de 50 também não. Então ele perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que vai amar mais esse que perdoou? Aí Simão diz, eu tenho para mim que é aquele que foi perdoado a oferta maior. Ele disse, você disse muito bem. Aí Jesus diz, está acontecendo isso aqui exatamente agora. Essa mulher tinha uma dívida muito maior que a sua. É verdade. Ela pecou muito mais que você. Só que é o seguinte, Jesus diz aqui que se houver muito pecado, também há muito perdão. E a gente tem que tomar cuidado, porque de vez em quando a gente topa com alguém por aí dizendo, mas era todo desgraçado, agora só quer ser o certo na igreja. É claro, para muito pecado existe muito perdão. Paulo diz aos romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então se tem muito, Jesus estava ensinando naquele contexto, para muito pecado, muito perdão. Porque muito pecado não é problema para Jesus. A gente pensa assim, muito pecado, muito problema para Jesus resolver. É nada. De jeito nenhum. Para muito pecado, muito perdão. Ok? Outra coisa que Jesus nos ensina é que ele repreende a censura que Simão fez na mente em relação àquela mulher. Jesus ensina para nós, quando ele fala a Simão, a nós evitarmos censurar extravagância num culto. Porque na verdade aquilo pode ser excesso de gratidão a Deus. Por que aquela mulher foi extravagante? Por causa do tamanho da sua gratidão a Jesus. A gratidão que ela tinha a ele era grande demais, não tinha outra forma de expressar. Tem um pastor amigo nosso, da Nova Sião, mas lá no Benoni. É o pastor Paulo Sérgio. Quem conhece o pastor Paulo Sérgio sabe que ele é bem energizado, né? Ele fala rápido, fala alto, fala no meio da rua. Ele é ligado no 440. Oh, irmão, oh, glória, oh, Jesus é bom, no meio da rua, ele não quer nem saber quem está. Onde ele chega, ele faz barulho. E aí, quando você olha para uma pessoa extravagante dessa, você deveria considerar da onde Deus tirou aquele camarada. Por isso que se você vir alguém muito extravagante, deixe ele lá. Pode ser excesso de gratidão a Deus.
Quando você vê alguém aqui cantar mais alto, orar mais alto, pular mais alto que todo mundo, deixe. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Ela pode ser a forma mais profunda que ela encontrou de agradecer a Deus pelos seus benefícios. Ok? Jesus nos ensina isso aqui. Não censure extravagância, porque na verdade pode ser excesso de gratidão. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui é que os piores pecadores podem se transformar nos maiores adoradores. Que maravilha, né? Os piores pecadores podem se transformar nos maiores adoradores que essa terra já viu. Pode ver que alguém mais feliz é quem já errou muito. Pode ver que alguém que ora mais é alguém que já errou muito. Pode ver que quem veio de uma vida que estava chafurdada no pecado, na verdade parece que ele é mais agradecido a Deus. Ok? Guarde isso no seu coração. Jesus nos ensina aqui nesse contexto. O pior dos pecadores pode ser o maior dos adoradores. Olhe para uma pessoa que está em pecado e não sentencie ele para o inferno. Porque Jesus pode perdoá-lo, pode purificá-lo, pode lhe dar o seu espírito, pode lhe salvar. E de alguma maneira ele pode adorar Jesus mais profundamente que você mesmo. Em último lugar, Jesus aqui, por incrível que pareça, quando ele fala isso a Simão, o que parecia que Jesus estava sendo duro, arrogante, severo com o fariseu, mas não era. De maneira nenhuma. A gente vê nos versículos 44, 45 e 46, que Jesus está fazendo uma cobrança ao fariseu. Dizendo, olha, quando eu entrei aqui, veja comigo no versículo 44. Na parte B do versículo, ele diz, eu entrei em tua casa e não me deste água. Versículo de número 45, não me deste ósculo. 46, não me ungiste a cabeça com óleo. Olhe para mim, por favor. Por que Jesus faz essa cobrança ao fariseu? Expressando a ele que, em primeiro lugar, que também o fariseu era objeto do seu amor. Jesus não está repreendendo por ódio. Porque quando você perceber na Bíblia, Jesus sendo contundente com o fariseu, não é motivado pelo ódio. Era a forma que Jesus tinha de tentar alcançar o coração daqueles que eram tão endurecidos pelo pecado. Então o fariseu, essa expressão de Jesus cobrando, você não me deu, revela que Jesus tinha uma expectativa de que o fariseu concedesse essas coisas. É como se Jesus estava dizendo para o fariseu, sinceramente, meu chapa, eu gostaria também que você me adorasse. Sinceramente, rapaz, eu gostaria que você me reconhecesse como seu Senhor. Quase que dizendo para ele, olha, eu queria que você reconhecesse, porque eu amo tanto essa mulher, como da mesma maneira eu amo você também. Em último lugar, Jesus vem para nós como se derramando um balde de água fria na nossa cabeça. Porque se a gente estivesse do lado da pecadora, a gente dizia, muito bem, Jesus pega esse fariseu, desce o chicote, Jesus não revela isso. Ele diz, não, eu gostaria que ele fizesse para comigo da mesma maneira como essa mulher pecadora também o fez. Olha, nós tínhamos 3 pessoas nesse contexto. Um fariseu, uma mulher pecadora e Jesus. Pois bem, Jesus está exatamente aqui entre nós nesse momento. E aí eu pergunto, nesse culto, você se parece com qual dos dois? Aqueles que perdem a oportunidade e o privilégio de ofertar a Deus a sua alma em gratidão, para que em nome da liturgia censure-se outras coisas e julgue aquilo que está acontecendo no culto? Ou você é como a mulher pecadora, que reconhece que tinha pecados, e não eram poucos, que reconhece que tinha pecados, é perdoada e derrama a sua alma em gratidão a Deus? Com qual dos dois você se parece? Com que intenção você veio aqui nessa casa hoje? Julgar o que está acontecendo no culto, como o fariseu, ou derramar a sua alma em gratidão nos pés de Jesus, em reconhecimento de que Ele é o seu Senhor? Fique de pé, por favor, se você puder. Pergunte para quem está do seu lado, qual dos dois você se parece mais? Está com medo de perguntar, irmão? Pergunte aí. Qual dos dois você se parece mais? Olhe, eu vou dar uma chance a você. Eu vou te dar uma chance. Porque eu falei aqui que às vezes culto frio não é o culto frio, é um coração frio, incapaz de adorar a Jesus. E talvez você entrou aqui e não ofereceu nada a Ele ainda. Nenhuma oração, nenhuma adoração, nenhuma confissão de que Ele é o Senhor, nem reconhecimento dos seus erros. Talvez você não fez nada disso aqui hoje.
Mas eu vou te dar uma chance. A gente vai orar e você vai fazer isso agora. Não esqueça de que você está num culto e Jesus está nesse lugar. Não esqueça de que tem alguma coisa que você pode oferecê-lo. Não esqueça que Deus considera aquilo que está na nossa alma. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar junto com você. E nesse momento eu queria que você adorasse a Jesus comigo. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Identifique no seu coração a presença de Jesus pela fé. Comece nesse momento a entender que você é pecador. E comece a confessar os seus erros. Quantos erros você cometeu essa semana? Quantos erros você cometeu hoje? Quantos erros? Mas Ele está aqui para perdoar aquele que se arrepende. Continue ainda derramando a sua alma diante dEle. Ele está olhando para você. Ele não está olhando para mim de maneira especial porque estou usando o microfone. Ele está olhando para nós de maneira individual. Cada um na sua própria pessoa. Não é pecado, irmãos, se comportar como humanos, porque nós somos humanos. Pecado é querer se comportar como Deus diante dos homens. Não é pecado você trazer ao seu coração nesse momento que você errou muito. Não é pecado você declarar que é um pecador. Pecado é esconder o pecado. Você não pegou Jesus de surpresa. Quando você falhou, Ele não ficou surpreendido com você. Traga no seu coração, como aquela mulher, a multidão dos seus erros. Porque eu penso que Jesus tem a expectativa de que quando a gente reconheça, Ele derrame nas nossas feridas o remédio que é poderoso para cicatrizar aquilo que está sangrando. Irmãos, eu não posso fazer nada por vocês que estão orando agora. Nada, nada. Mas Jesus que enxerga o seu coração sabe. Talvez tudo o que você trouxe aqui foi um coração destruído, ferido, cansado, sobrecarregado de tanta luta, de tanta tristeza. Talvez o seu silêncio aqui hoje, o motivo foi o acúmulo de muitas coisas, o desgaste de tantos erros e de tanto sofrimento, de tanta angústia. Talvez foi isso que você trouxe aqui. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Se tudo que você tem é um coração quebrantado, eu quero dizer para você que Ele aceita essa oferta. Se tudo que você tem para oferecer a Ele é uma alma cansada, saiba que Ele aceita a sua oferta. Se tudo que você tem para oferecer a Ele são os pés sangrando por andar em lugares que Deus não gostaria que você andasse, reconheça os seus erros, porque Ele também aceita a sua oferta. Ele quer você. Talvez muita gente não queira você, mas Jesus quer você. Talvez os seus amigos pararam de querer você, mas Jesus quer você. Talvez algumas pessoas da sua família não queiram mais você, mas Jesus quer você. Talvez algumas pessoas que congregam com você não queiram mais a sua presença, mas Jesus continua querendo você. Ele está olhando para você. Não hesite, derrame a sua alma. Mesmo que você não pronuncie uma palavra, porque a mulher não pronunciou nenhuma palavra. Não é a capacidade de falarmos, é entregarmos tudo e derramarmos tudo nos pés daquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode muito bem sair daqui do mesmo jeito, sem restauração nenhuma. Irmão, levante a sua mão para os altos céus, que eu quero continuar orando por você. Porque se levanta a mão, Jeremias disse: levantarei a minha mão juntamente com o meu coração. Então levantar a mão é um sinal. Quando você levanta as mãos, você não está levantando o membro, você está levantando a sua alma para adorar a Ele. Se você chegou aqui ferido, você veio no lugar certo.
Se você veio aqui ferido, Ele tem uma receita para as suas feridas. Você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas isso depende do quanto você se derrama nos pés dele. Se não houver derramamento, não haverá oferta, Ele não vai receber. Mas se você derramar a sua oferta, derramar a sua alma, Ele vai receber o que você tem para dá-lo. Se você não tem nada, diga a Ele agora: Deus, eu não tenho nada, mas derrame a sua alma diante dEle. Pai, sare as feridas do coração do teu povo. Pai, edifica esses irmãos para louvor da tua glória. Senhor, faça aquilo que nós não podemos fazer. Lá tu redara calabagas. Espírito do Senhor, nós oramos para que haja restauração em alguns corações aqui. Olha, irmão, nesse momento, quem deseja uma oração mais especial, vem aqui à frente. Eu não costumo fazer isso, mas eu estou sentindo um impulso muito forte para fazer. Quem está com a alma ferida, pode vir à frente aqui que nós vamos orar. Venha a oferta de gratidão a Deus. Venha em... Aproveite você também que ainda não é cristão e não aceitou a Jesus. Venha, porque no momento em que orar pelos irmãos, para que Deus sare o seu coração, Deus também santifique o coração daqueles que não são santos. Pai, essas pessoas que aqui estão vieram à frente para nesse comportamento dizer ao Senhor que elas estão precisando de um socorro, que elas estão precisando de ajuda. Senhor, eu sinto que há muita gente cansada aqui na frente, mas a tua palavra nos diz de maneira convidativa: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Senhor, nós acreditamos, nós acreditamos que a tua presença está aqui. Derrame, Senhor, restauração desses corações. Senhor, há muita gente que não se dedica mais ao teu nome. Não é por maldade, é por cansaço mesmo. Não é por rebeldia, é por tristeza, Senhor. Não é porque são obstinados, mas é porque os seus pés não aguentam caminhar nem mais um passo. Mas tu és aquele que concede forças a quem não tem nenhum vigor. Pai, eu acredito numa restauração. Eu acredito que o Senhor pode restaurar corações aqui. Faça isso. Pai, a minha voz é fraca para fazer qualquer coisa, Senhor. A minha oração é tão incapaz, Senhor. Mas o Senhor está entre nós. Veja quanto coração triste tem aqui. E derrame alegria na alma do teu povo nesse momento. Porque o Senhor nos garantiu que quando o Senhor nos dá a sua alegria, a nossa alegria se torna completa. Guarde a mente do teu povo, para que não sofram mais. E se porventura houverem pecados confessados, que haja também perdão. Senhor, eu oro para que Satanás não tenha mais poder de acusação sobre o teu povo. Eu oro para que toda hoste infernal que tenha acusado o teu povo de erros cometidos possam ser repreendidos por amor do teu nome. Nós oramos a ti. Nós oramos, Senhor, para que no momento em que o Senhor conceder perdão a estes seus servos, eles nunca mais precisem sofrer por coisas que o Senhor já perdoou. Senhor, ensine isso ao teu povo, que pecado que foi confessado e perdoado, nós não precisamos sofrer mais por nenhum deles. Dá vigor ao teu povo, fortalece o teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus essa noite? Glória a Deus.